O homem mais perigoso em qualquer conflito não é o mais forte, não é o mais barulhento, não é o que grita, ameaça ou bate no peito tentando provar alguma coisa. É aquele que permanece calmo. Enquanto todos perdem o controle, ele permanece inteiro. Isso soa estranho, porque fomos ensinados a acreditar que vencer um conflito exige reação, força, resposta rápida, domínio do outro. Mas e se o verdadeiro poder estiver justamente em não reagir? E se a calma, em vez de fraqueza, for a arma mais devastadora que alguém pode carregar? Hoje, eu quero te conduzir por uma jornada que atravessa séculos. Uma jornada que começa nos campos de batalha do Japão feudal e termina dentro da sua mente, no meio dos conflitos que você enfrenta todos os dias. Conflitos no trabalho, conflitos familiares, discussões em relacionamentos, provocações silenciosas, ataques disfarçados de opinião, explosões emocionais que parecem surgir do nada. E no centro dessa história está um homem que nunca perdeu uma única batalha. Mais de 60 confrontos mortais. 60 situações onde um único erro significava a morte imediata. Mas o segredo dele não estava na espada, não estava na força, não estava na velocidade. Estava no controle absoluto da própria mente. Hoje, esse homem ganha um nome diferente. Não mais uma lenda distante. Hoje, ele se chama Rafael, porque essa história é sobre você. Capítulo 1. O momento em que tudo desanda. Vamos começar com algo simples, mas desconfortável. Quando alguém te confronta, quando levanta o tom de voz, quando te desafia, te critica ou te pressiona, o que acontece dentro de você? Antes mesmo de qualquer palavra sair da sua boca, o corpo responde. O coração acelera, a mandíbula trava, os ombros sobem, a respiração fica curta, quase presa no peito. E então, acontece algo ainda mais perigoso. Você sai do presente. Não está mais ouvindo de verdade. Não está mais escolhendo palavras. Você entra no piloto automático emocional. É como se alguém tivesse assumido o volante da sua mente. Rafael conhecia esse estado muito bem. Ele não era uma pessoa agressiva. Nunca foi do tipo explosivo. Mas bastava uma reunião tensa, uma cobrança mal colocada, um comentário atravessado e algo dentro dele se fechava. Por fora, ele até parecia calmo. Por dentro, era um campo de batalha. Pensamentos acelerados, diálogos imaginários, vontade de se defender, de provar algo, de não sair por baixo. E o pior, quando a conversa acabava, vinha a ressaca emocional. Rafael revivia cada frase, cada tom de voz, cada resposta que ele gostaria de ter dado. Eu devia ter ficado calmo. Por que eu deixei isso me afetar tanto? Por que eu sempre perco o controle justo nessas horas? Até que um dia, depois de um conflito aparentemente banal, ele teve uma percepção incômoda. O problema não era o conflito. O problema era o que acontecia dentro dele durante o conflito. Outras pessoas passavam pelas mesmas situações, mas não saíam drenadas, não perdiam o eixo, não carregavam aquilo por dias. Rafael percebeu algo essencial. Conflitos não nos machucam porque são fortes. Eles nos machucam porque nos capturam. No momento em que você perde o controle interno, você já perdeu, independentemente do resultado externo. E é exatamente aqui que quase todo mundo erra. As pessoas acham que manter a calma é questão de personalidade, de nascer assim, de ser zen, de não se importar. Mas não é. Manter a calma é uma habilidade treinável. E tudo começa quando você entende como e quando você perde o controle. Rafael decidiu parar de tentar vencer conflitos e começou a investigar algo muito mais importante: o instante exato em que a emoção assume o comando. Esse foi o início da virada. Porque quando você identifica o ponto de ruptura, você pode interrompê-lo. E é aí que entramos no primeiro grande segredo. Capítulo 2. Distância emocional. O espaço onde o controle nasce. Existe um momento invisível em todo conflito. Um instante tão rápido que quase ninguém percebe. É o momento em que a emoção surge e você decide, consciente ou inconscientemente, se vai se fundir com ela. Rafael passou anos acreditando que emoções eram como ondas gigantes. Quando vinham, só restava ser arrastado. A raiva vinha, ele era raiva. Frustração vinha,
ele era frustração. Medo vinha, ele era medo. Até perceber algo que mudou completamente sua relação com conflitos. A emoção não é você. Ela é algo que passa por você. Pode parecer uma diferença pequena, mas na prática é a linha que separa domínio de escravidão. A maioria das pessoas vive dizendo: eu sou nervoso, eu sou explosivo, eu sou assim mesmo, sem perceber que, ao usar essa linguagem, estão entregando o controle da própria identidade à emoção do momento. Rafael começou a observar como a emoção surgia no corpo. Primeiro vinha a tensão nos ombros. Depois, um calor no peito. Em seguida, a vontade urgente de responder, corrigir, atacar ou se defender. Antes, ele reagia automaticamente. Agora, ele apenas observava. E fazia algo simples, quase bobo, mas profundamente eficaz. Ele nomeava o que estava acontecendo. Não em voz alta, dentro de si. Eu percebo que estou sentindo raiva. Eu percebo que estou ficando defensivo. Eu percebo que meu ego quer assumir agora. Essa simples mudança de linguagem criava um espaço. E nesse espaço, algo extraordinário acontecia. A emoção perdia força, não porque fosse reprimida, mas porque deixou de ser alimentada. Emoções intensas precisam de identificação para sobreviver. Elas crescem quando você diz, isso sou eu. Mas quando você diz, isso está acontecendo em mim, elas começam a se dissolver. Rafael percebeu que não precisava controlar a raiva. Ele só precisava não se tornar a raiva. Era como assistir a uma nuvem escura passando no céu. A nuvem existe, mas o céu continua lá. E quanto mais ele praticava essa observação silenciosa, mais rápido os conflitos perdiam o poder de sequestrá-lo. Não porque as pessoas mudaram, mas porque ele mudou o ponto de onde reagia. Esse foi o primeiro grande rompimento. Rafael entendeu que manter a calma não começa no outro, começa no espaço interno que você cria entre o estímulo e a resposta. E uma vez que esse espaço existe, nenhum conflito consegue te dominar completamente. Capítulo 3. Antecipação consciente. Quem vê antes, permanece calmo. A maioria das pessoas entra em conflitos do mesmo jeito que entra em uma sala escura, no impulso, sem olhar ao redor, sem saber onde estão os obstáculos. E quando tropeçam, chamam isso de azar, de injustiça, de provocação. Rafael percebeu algo que mudou radicalmente sua forma de lidar com situações tensas. O descontrole nasce da surpresa. Não é o conflito em si que nos desequilibra, é sermos pegos desprevenidos emocionalmente. Quando algo acontece fora do que esperamos, o corpo entra em alerta máximo. O cérebro interpreta como ameaça, e o sistema de sobrevivência assume o comando. Por isso, quando alguém levanta o tom, acusa ou pressiona de forma inesperada, o corpo reage antes da razão. Rafael começou a entender que manter a calma não era reagir melhor, era antecipar melhor. Antes de conversas difíceis, ele passou a fazer algo que parecia simples demais para funcionar. Ele parava, respirava e fazia 3 perguntas silenciosas. Qual é o estado emocional dessa pessoa agora? O que ela realmente quer com essa conversa? Quais são as reações mais prováveis que ela pode ter? Essas perguntas não eram para julgar, nem para manipular, eram para mapear o terreno. Porque pessoas sob pressão seguem padrões previsíveis. A raiva tende a atacar. O medo tende a se fechar. A insegurança tende a acusar. O ego tende a competir. Rafael percebeu que, quando antecipava essas reações, o impacto emocional diminuía drasticamente. Nada mais o pegava de surpresa. Se alguém elevava a voz, ele já esperava. Se alguém tentava provocar, ele reconhecia o padrão. Se alguém se fechava, ele entendia que não era pessoal. E isso fazia toda a diferença. Porque quando você antecipa, o corpo não entra em pânico, a respiração não trava, a mente não corre. Você permanece presente. Rafael lembrou de quantas vezes havia perdido o controle, não porque o conflito era grande, mas porque ele não estava preparado. Agora, preparado, ele não precisava se defender de tudo, não precisava responder a tudo, não precisava provar nada. Ele apenas navegava a situação com clareza. Antecipação consciente não é sobre controlar o outro, é sobre não ser controlado pela imprevisibilidade.
Quando você sabe o que pode acontecer, você deixa de reagir e começa a escolher. E essa escolha silenciosa é uma das maiores formas de poder que alguém pode ter. Capítulo 4. A respiração como âncora. O botão de reset interno. Rafael começou a perceber algo inquietante à medida que observava conflitos com mais atenção. Antes de qualquer palavra dura, antes de qualquer explosão emocional, antes mesmo de qualquer pensamento consciente, a respiração mudava. Ela ficava curta, rápida, desorganizada. E isso não era coincidência. Era o primeiro sinal de que o controle estava escapando. Enquanto a maioria das pessoas tenta controlar pensamentos, Rafael entendeu algo mais profundo. O corpo entra em colapso antes da mente. E a respiração é o elo invisível entre os dois. Quando alguém se sente ameaçado, mesmo que a ameaça seja apenas uma crítica ou um tom de voz, o corpo ativa o modo de sobrevivência, o famoso lutar ou fugir. Nesse estado, o cérebro não quer resolver conflitos, quer sobreviver. Raciocínio fino desaparece. Empatia some. Tudo virá ataque ou defesa. Rafael percebeu que, se quisesse manter a calma, precisava intervir antes que esse modo fosse ativado completamente. E a única ferramenta que funcionava em tempo real era a respiração. Ele começou a testar algo simples nos momentos mais tensos. Nada de técnicas complicadas, nada de longas meditações. Apenas um ciclo consciente. Inspirar lentamente pelo nariz, contando 4 segundos. Sentir o ar preencher o peito. Segurar por um breve instante. E então, soltar pela boca, contando 6 segundos. Era quase imperceptível para quem observava, mas por dentro, algo mudava. O corpo recebia uma mensagem clara. Não há perigo imediato. E quando o corpo entendia isso, a mente voltava ao lugar. Rafael percebeu que não precisava resolver o conflito naquele segundo, ele só precisava não piorá-lo. Uma única respiração bem feita era suficiente para quebrar a escalada emocional. 2 respirações traziam clareza. 3 criavam espaço para escolher palavras com intenção. Ele começou a usar isso em reuniões difíceis, em conversas delicadas, até em discussões familiares que antes sempre saíam do controle. Enquanto o outro falava, Rafael respirava, não como fuga, mas como âncora. E algo curioso começou a acontecer. Quanto mais calmo ele permanecia, mais o outro desacelerava. Porque emoções são contagiosas, mas a calma também é. Rafael entendeu que respirar conscientemente não era um detalhe técnico, era um ato de liderança interna. Mesmo quando tudo ao redor parecia caótico, ele descobriu que sempre podia voltar para um lugar seguro, o próprio fôlego. E enquanto respirasse com presença, não seria arrastado pela tempestade. Capítulo 5. Ação com propósito. Quando o ego sai de cena, o conflito perde força. Existe um erro silencioso que transforma conversas difíceis em guerras intermináveis. As pessoas entram em conflitos sem saber por quê. Elas começam uma conversa com um motivo legítimo, mas em poucos minutos já não estão mais tentando resolver nada. Estão tentando vencer, provar algo, defender o ego, não sair por baixo. Rafael percebeu que esse era o ponto onde tudo desandava. Quando o propósito desaparece, o conflito deixa de ser diálogo e vira disputa. E disputas não precisam de solução, só de vencedores e perdedores. Taco. Tudo ao mesmo tempo. O resultado era sempre o mesmo: palavras atravessadas, tensão acumulada e nenhum avanço real. Até que ele aprendeu algo simples e desconfortável. Quem entra em um conflito sem um propósito claro será guiado pelo ego, e o ego nunca está interessado em paz. A partir disso, Rafael passou a fazer um ritual silencioso antes de qualquer confronto. Ele parava por alguns segundos e formulava uma única frase, clara e objetiva. O que eu realmente quero com essa conversa? Não era uma reflexão longa, era uma âncora. Quero resolver isso sem criar mais desgaste. Quero estabelecer um limite com respeito. Quero proteger minha paz. Quero esclarecer, não atacar.
Durante a conversa, quando a emoção subia e ela subia, Rafael voltava mentalmente a essa frase. Ela funcionava como um farol. Sempre que o ego tentava assumir o controle, o propósito trazia Rafael de volta. Ele começou a perceber algo poderoso. Quando o propósito está claro, você não precisa reagir a tudo. Provocações perdem força. Comentários atravessados passam sem resposta. Silêncios deixam de ser ameaças. Não porque ele estava se anulando, mas porque estava escolhendo com consciência. Rafael descobriu que agir com propósito não é ser frio, é ser lúcido. E que muitas batalhas só parecem necessárias porque esquecemos o que realmente importa. Quando o propósito lidera, o ego se cala. E quando o ego se cala, o conflito começa a perder sentido. Conclusão: a força do silêncio. Rafael descobriu algo que mudou sua vida. A verdadeira força não está em reagir, está em escolher. Escolher quando falar, escolher quando calar, escolher quando agir, escolher quando se retirar. Muitos conflitos só existem porque alguém perdeu o controle interno. Quando você se transforma, o conflito muda de forma ou simplesmente desaparece. O mundo moderno tenta te provocar o tempo todo. Redes sociais, opiniões, pressões, expectativas. Mas o indivíduo verdadeiramente poderoso não é o que vence discussões, é o que permanece inteiro enquanto todos se fragmentam. Se essa mensagem fez sentido para você, respire fundo agora. Lembre-se, controle não vem da força, vem da consciência. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me diga nos comentários, qual conflito você precisa aprender a atravessar com calma? Porque a maior batalha sempre foi interna. E agora, caminhe com honra e siga o caminho.